processo de lodos ativados. O conceito. O lodo ativado é um floco, ele é produzido em um sistema de esgoto bruto ou decantado. E esse floco, como é que ele é produzido? Pelo crescimento de bactérias zoogleias ou outros organismos. E isso ocorre na presença de oxigênio dissolvido. Por isso que nós temos que dar o aporte do oxigênio dissolvido, porque é num ambiente aeróbio, né? E esse floco vai sendo acumulado, flocos em concentração suficiente em função do retorno de outros flocos previamente formados. Então, o esgoto afluente e o lodo ativado vão sendo intimamente misturados, agitados, então há uma agitação no reator, e aerados. Então, nós fornecemos o aporte de oxigênio, aeração difusa, né? Nós temos vários tipos de aeradores. Essas unidades em que ocorrem essa mistura, agitação e aeração, são denominadas tanques de aeração. E logo após se separam os lodos ativados do esgoto. Pelo quê? Pelo processo da decantação secundária, ou seja, a sedimentação nos decantadores secundários. A maior parte do lodo ativado vai retornar para o processo, né? Então, por isso que é lodo ativado que se chama. E uma parcela menor é retirada para tratamento específico ou destino final. Essa parcela é chamada de lodo em excesso, né? Como nós temos no lodo ativado o lodo do decantador primário, nós temos o lodo primário e esse lodo em excesso é o nosso lodo secundário. O esgoto tratado verte, então, pela canaleta vertedora do decantador, o secundário, em que ocorreu a separação. E ele vai ser o efluente final, que vai depois para a desinfecção ou um tratamento terciário, dependendo da característica desse efluente. Então, como nós já vimos, é um processo que ocorre na presença de oxigênio, né? Então, a necessidade de oxigênio desses flocos são elevadas e nós devemos fornecer ou proporcionar o aporte do oxigênio. Então, vamos suprir oxigênio ao processo por absorção forçada da atmosfera ou por injeção de ar no meio líquido, né? E aí nós vamos ver os tipos de aeradores que nós possuímos à disposição para o sistema de lodos ativados. A quantidade de flocos que estaria naturalmente presente seria pequena. Então, se não houvesse o lodo ativado, seria necessário um tempo muito longo para o processo, a mesma eficiência do processo, e um volume de tanque muito grande, para que o processo fosse efetivo nas condições naturais. Por essa razão é que faz-se o retorno do lodo, de grande parte do lodo, no sistema de lodo ativado. Então, a gente vai manter nos tanques de aeração uma concentração elevada de flocos, por meio do retorno contínuo do lodo do decantador secundário aos tanques de aeração. Então, de acordo com o professor Nuvolari, vamos ver novamente aqui qual é a representação esquemática do tratamento de esgoto por lodo ativado. Bom, então temos a fase líquida do esgoto, né? E o que vai acontecer? Vai primeiro passar pelas grades, tirar os sólidos grosseiros, aí a caixa de areia, né? Para tirar os sólidos maiores, né? E aí vai para o decantador primário. Aqui são tirados sólidos sedimentáveis. Então, conforme nós falamos, o lodo primário já é gerado aqui e ele vai para um espessador de lodo, né? Ele vai para um espessador de lodo. O líquido que está sendo tratado, o efluente que está sendo tratado, ele vai então para o reator ou tanque de aeração. Aqui promove-se a mistura, né? Promove-se o aporte de oxigênio para as necessidades da biomassa, né? E há também a recirculação do lodo, como entrada aqui junto ao reator ou tanque de aeração, né? Aí, o efluente que sai do tanque de aeração,
que está em tratamento, ele vai para o decantador secundário, em que ocorre a decantação. Vamos ter o lodo secundário, né? O lodo em excesso, ele deve ir para processo de extração da umidade, né? Então, aqui tá até mostrando um flotador, porque como ele já foi decantado, às vezes fica mais difícil de decantar novamente, né, no espessador de lodo. Embora possa haver aqui já direto ir para um espessador de lodo, né? Então, junto com o lodo primário, principalmente estações pequenas, coloca lodo primário junto com o lodo secundário e manda para um espessador de lodo, né? Bom, vamos falar do líquido que está sendo tratado, do efluente líquido que está sendo tratado. Esse efluente vai para uma eventual desinfecção, né? E aí, se ele estiver no nível de lançamento dos efluentes tratados, ele vai para um corpo d'água, um rio, lago, etc. Lembrando que há cobrança sobre o uso da água, inclusive para o lançamento de efluentes tratados, ainda que esteja nos padrões, né, exigidos pela legislação para lançamento de efluentes tratados. Bom, se nós temos nitrogênio e fósforo, né, como o nutriente, né, em quantidade maior do que, por exemplo, o que a gente encontra no esgoto sanitário, pelo próprio recebimento de algum tipo de efluente rico em nutrientes, né, aí há necessidade de unidades adicionais para remover os nutrientes. Geralmente, remove-se o nitrogênio e o fósforo. O nitrogênio, né, então tem que ter a nitrificação e a desnitrificação, né? Nós já vimos o potencial redox em que ocorre a nitrificação e a desnitrificação, e por isso nós podemos compreender por que há a necessidade da desnitrificação em um processo terciário, e o fósforo porque é necessário fazer um tratamento físico-químico. E também um tratamento terciário se eventualmente tiver a presença de metais ainda no efluente tratado em nível secundário, né? Então, aí vai ter a necessidade de um nível terciário de tratamento. Até aqui é o secundário, né? Bom, então vamos falar agora sobre o lodo, né? Então, o lodo, o que acontece? O nosso lodo primário veio para cá, para o espessador do lodo, né? E em estação pequena, a gente pode mandar até o lodo secundário já junto para o espessador de lodo. Aqui há uma representação de um flotador, né? Ou seja, o lodo ele vai flotar e aí vai ter um raspador de superfície para tirar o lodo flotado. É uma maneira de tirar o excesso de umidade desse lodo, né? Bom, e aqui tem o retorno de sobrenadantes, né? Nós temos retorno de sobrenadantes por todo o pedaço aqui, porque há os sobrenadantes e nós não podemos simplesmente lançá-lo em algum corpo d'água. E como nós temos a estação de tratamento aqui, a gente vai verificar uma série de retorno de sobrenadantes por aqui, né? Então, nós temos aqui o espessador de lodo, né? Que vai espessar e reduzir a umidade dele, né? Aqui retorno de sobrenadantes, novamente, né? E vamos mandar para um digestor de lodos. Como há bastante energia para o crescimento da biomassa num sistema de lodo ativado, então há maior formação de lodos quando comparado a um sistema de tratamento anaeróbio, né? E o digestor de lodos vai ser um sistema anaeróbio, né? Então vai digerir, né? Vai ser na ausência de oxigênio. E no mínimo, nós já vimos no Fundamentos de Microbiologia, vão se formar dois produtos, o CO2 e o CH4, né? No biogás. Fora o nosso digestato, que pode servir, se estiver em conformidade com a resolução CONAMA, de reuso agrícola de lodo de esgoto, né? Pode servir como um adubo, porque ele vai estar rico em nutrientes, né? O digestor de lodos, além de formar um biogás rico em metano, que pode suprir parte
ou até mesmo quase que a totalidade, né, dependendo da eficiência dessa digestão e da produção de lodos, da própria estação de tratamento de esgoto por sistema de lodo ativado. Aí depois pode haver o condicionamento e a secagem do lodo, né, que pode ir para aterro sanitário, fabricação de tijolos, né, uso agrícola após a compostagem, porque podemos fazer uma compostagem, principalmente, né, vamos supor que o digestato ainda não esteja em condição. O uso agrícola, depois da compostagem, podemos mandar o lodo para compostagem com os resíduos da poda, né, do município para o qual está havendo o tratamento desse lodo, entre várias outras iniciativas e pesquisas na área, né? Então, aqui nós temos o tratamento, né, do esgoto, que é basicamente remover os sólidos grosseiros, né, areias sedimentáveis e não sedimentáveis, né? Então, os grosseiros nós vemos que são tirados na grade, a areia na caixa de areia, como o próprio nome já diz, né? Os sedimentáveis, conforme nós falamos, no decantador primário, e os não sedimentáveis no processo de lodo ativado aqui, né? Bom, então podemos ver um esquema e a simbologia no processo de lodos ativados, que é interessante, né, para o projeto, para o entendimento dessas unidades, né, de acordo com o professor Jordão e o professor Pessoa, 2005. Só no pedacinho aqui do lodo ativado. Então, nós temos o afluente, passa o decantador primário, né? Eu tenho a vazão afluente, né? O que é o X? Vamos ver aqui, a concentração de sólidos suspensos totais no efluente do decantador primário. Desprezível, né? Então, aqui, 0. S0, o que sai? Concentração da DBO5 afluente. Lembrando que o decantador primário ele já tem uma pequena remoção de DBO, 20%, 30%, né? Então, isso daqui que vai entrar, né? Isso daqui que vai entrar como entrada no tanque de aeração, né? Contando com o quê? Com o aporte que vem da recirculação do lodo, ou seja, a vazão, né, afluente, ela é somada à vazão de recirculação do lodo ativado, né? Bom, nessa recirculação do lodo, vamos lembrar, é uma razão de recirculação que nós calculamos, né, pelo fluxo, teoria de fluxo limite de sólidos. Então, a razão de recirculação é a vazão de recirculação sobre a vazão, né? Então, que linha é a vazão efluente, que nós vamos ver lá no final, o que sai no efluente, né? O SE, né? Então, o SE vai ser a concentração da DBO5 efluente e no tanque de aeração, solúvel. Então, eu tenho uma concentração de DBO que vem vindo aqui junto com a recirculação do lodo, né? E o XU, né? O XU é a concentração de sólidos suspensos totais no lodo recirculado, que vem aqui, vem contribuindo para essa entrada aqui no tanque de aeração. O tanque de aeração, ele vai ter um volume que é calculado, volume do tanque de aeração, existe fórmula para isso. SE é a concentração da DBO5 efluente e no tanque de aeração, é a DBO solúvel, então estamos aqui com SE. E o que temos aqui? XA. XA é a concentração de sólidos suspensos totais ou no lodo do tanque de aeração, na literatura, muitas vezes representada por MLSS, que vem da sigla em inglês, né? E XAV, concentração de sólidos suspensos voláteis no tanque de aeração, né? Então, temos aqui essas nomenclaturas. O que sai do tanque de aeração? A vazão que entrou, que é a vazão mais a vazão de recirculação. O SE, que é a concentração da DBO5 efluente no tanque da aeração. O XA, que acabamos de ver, que é a concentração de sólidos suspensos totais ou no lodo do tanque de aeração. E o XAV, concentração de sólidos suspensos voláteis no tanque de aeração. Isso tudo entra para o decantador secundário, né? Então, o decantador secundário vai tratar, né, vai clarificar o efluente, né,
Então, aqui houve todo o processo de clarificação com decantador primário, tudo, e o decantador secundário faz parte disso. E o efluente vai sair com Q', que é a vazão efluente, SE é a concentração, aliás, SE, a concentração de DBO5 efluente no tanque de aeração, né? E XE, concentração de sólidos suspensos totais do efluente, tudo E de efluente. E aqui há o lodo, né? Vai vindo o lodo do decantador secundário, sendo que o lodo em excesso nós vamos fazer o tratamento aeróbio, né? O que sai do decantador secundário? QU, que é a vazão de retirada do decantador secundário, né? Então vai ser a vazão de recirculação mais Q2', que é a vazão de excesso de lodo ativado, né? SE é a concentração da DBO5 efluente e no tanque de aeração solúvel, e aqui XU, concentração de sólidos suspensos totais no lodo recirculado. No lodo em excesso, o SE e o XU serão os mesmos que acabamos de mencionar aqui, né? Da vazão de retirada. Só a vazão que vai mudar, que é a vazão de excesso do lodo ativado, que vai para o tratamento. Há a recirculação do lodo, sendo que pode haver uma alternativa para o lodo em excesso, sendo afluente ao decantador primário. De acordo com o professor von Sperling, vamos ver a nomenclatura, né, que é mencionada na obra de professor von Sperling, em 2002. Então, temos aqui X0, S0 e Q, é o que está chegando no afluente. A concentração de sólidos, a DBO e a vazão. No reator, teremos, pela mistura, uma concentração de sólidos, né, uma DBO e o volume do reator, que é calculado. Existe uma fórmula para a gente calcular, né? Aí, vai para o decantador secundário, né, o efluente do reator, em que temos que a concentração de sólidos totais, né, e a DBO é a mesma, né? A DBO é a mesma. A vazão que vai ser a vazão mais a vazão de recirculação, porque foi o que entrou. É a vazão que vinha do afluente mais o que recebeu aqui de vazão de recirculação. Vem para o decantador secundário, né? O decantador secundário, a decantação, né? E isso a gente vai calcular pela teoria de fluxo limite dos sólidos, né? Sendo que, retirando o lodo, para fazer o lodo que sai do decantador secundário, nós temos uma parte de lodo em excesso, em que a concentração de sólidos em suspensão no lodo recirculado é dado por XR, em miligrama por litro ou grama por metro cúbico. S é a concentração de sólidos totais, que é a mesma que vem vindo, a mesma que sai aqui, né? E aqui temos a vazão do lodo em excesso, né? Vazão do lodo excedente, metro cúbico por dia. Aí, tirando essa vazão que sai, tirando o excedente, a gente vai recircular o quê? A vazão de recirculação, né? Com a mesma concentração de sólidos totais, né? E a mesma concentração de sólidos em suspensão recirculado. Então, a mesma concentração aqui e aqui. E ele entra como aporte aqui para o reator para deixar como lodo ativado. E o que sai no efluente tratado? Né? A concentração de sólidos totais do efluente tratado, né? Que está mais clarificada o efluente, né? Então, a concentração de sólidos totais vai ser bem menor, né? A DBO, porque aqui a gente não vai tirar a DBO a gente vai diminuir pelo processo biológico aqui, né? E aqui vai sair uma vazão menos a vazão do lodo em excesso. Quais são as características principais das variações dos processos de lodo ativado? Então, vamos ver algumas aqui de acordo com o professor Jordão e o professor Pessoa, 2005. No processo convencional, que é o que a gente vai estudar na nossa disciplina, né? Vai fazer um exemplo na nossa disciplina, mas há outros tipos, né? Que é importante o aluno saber. No convencional, o processo é básico, né? A aeração pode ser mecânica, por ar difuso ou fluxo a pistão. É possível que haja nitrificação.
Que nem nós falamos, nós sabemos o potencial redox em que ocorre a nitrificação e o potencial redox que ocorre a desnitrificação, né? Então, por isso que a nitrificação aqui é possível. A aeração decrescente. O ar vai sendo introduzido em quantidades decrescentes ao longo do tanque. Como que pode ser a aeração? Por ar difuso e fluxo a pistão, sendo possível também a nitrificação. A aeração escalonada. O esgoto é introduzido gradualmente ao longo do tanque. É possível a nitrificação e a aeração pode ser mecânica, por ar difuso ou fluxo a pistão. Um sistema com processo de alta capacidade, ele recebe uma carga de demanda DBO elevada em presença de concentração elevada de sólidos. A aeração vai ser mecânica e por mistura completa, né? A nitrificação não ocorre. E o sistema modificado é um grau intermediário de tratamento em que ocorre a aeração por ar difuso, fluxo a pistão e não ocorre a nitrificação. Continuando com as características principais das variações do processo de lodo ativado, de acordo com o professor Jordão e professor Pessoa, 2005. A aeração prolongada. Estações compactas, elas podem prescindir de decantação primária, né? E aí vai ter uma aeração prolongada que pode se dar por mecânica, ar difuso ou mistura completa. E ocorre a nitrificação. No mistura completa, a característica é que existe maior resistência a cargas de choque. A aeração pode ser mecânica, fluxo a pistão e mistura completa, sendo possível a nitrificação. A estabilização por contato, o lodo recirculado, ele é reaerado à parte do tanque de aeração da mistura, né? E essa aeração pode ocorrer por mecânica, ar difuso e fluxo a pistão, sendo possível a nitrificação. Processo Krauss é em que o sobrenadante da digestão é retornado ao sistema biológico de aeração. Então, pode-se dar aeração por ar difuso e fluxo a pistão e é possível que haja nitrificação. Bom, agora características principais ainda das variações do processo de lodos ativados, de acordo com o professor Jordão e professor Pessoa em 2005. O processo agora, nitrificação. A característica é quando eu tenho efluente com elevado teor de nitrato. A aeração pode ser mecânica, ar difuso, fluxo a pistão e mistura completa. Ocorre a nitrificação? Sim. Nitrificação, desnitrificação, né? Efluente com baixo teor de nitrogênio, em que ocorre a aeração mecânica ou par difuso ou fluxo a pistão. Bardenfo e fotostrip, né? Então, lógico que ocorre, por isso colocaram aqui nitrificação, porque a gente já está falando direto da nitrificação. Efluente com baixos teores de nitrogênio e fósforo. Então, a aeração pode ser mecânica ou por fluxo a pistão. Outro processo, valo de oxidação. A característica, a unidade de aeração prolongada com rotor de eixo horizontal. Ocorre a nitrificação e a aeração se dá mecânica e fluxo a pistão. Valo de fluxo orbital. Valos com rotor de eixo vertical de maior porte. Ocorre a nitrificação e a aeração pode ser mecânica ou por fluxo a pistão. O processo em que há um aporte de oxigênio puro, ou seja, fornecimento de oxigênio puro. A aeração é mecânica ou mistura completa. E é possível que haja nitrificação. E cíclico, alterna a aeração e a decantação. E a aeração pode ser mecânica de mistura ou de mistura completa e é possível que haja a nitrificação. Quais são as características principais dos sistemas de lodos ativados que são utilizados para tratamento de esgotos domésticos, de acordo com o professor Von Sperling, 2003. Então, vamos falar das modalidades, interessante aqui para a gente, convencional e de um tratamento UASB seguido de lodo ativado. A idade do lodo em dias, no convencional, de 4 a 10 dias, UASB seguida de lodo ativado, de 6 a 10. Relação alimento-microorganismo, em quilograma de DBO por quilograma de sólidos suspensos voláteis do tanque de aeração por dia.
0,25 a 0,50 para convencional e no UASB, seguido de lodo ativado, 0,25 a 0,40. Qual é a eficiência de remoção de alguns parâmetros do sistema convencional? Da DBO, 85 a 95%. TQO, 85 a 90%. Sólidos em suspensão, 85 a 95%. Amônia, 85 a 95%. Nitrogênio, 25 a 30%. Fósforo, 25 a 30%. Coliforme, 60 a 90%. Então, a gente pode ver que nitrogênio e fósforo é pouca, né? Por isso que a gente fala na necessidade de um processo terciário, né? Do ASB, seguido de lodo ativado. Quais são as eficiências de remoção? DBO, 85 a 95%. DQO, 83 a 90%. Sólidos em suspensão, 85 a 90%. Amônia, 75 a 90%. Nitrogênio, 15 a 25%. Fósforo, 10 a 20%. E coliforme, 70 a 95%. Qual a área requerida para o sistema convencional em metro quadrado por habitante, né? 0,2 a 0,3 para sistema convencional. E de UASB seguida por lodo ativado, 0,2 a 0,3. Qual o volume total, metro cúbico por habitante, para sistema convencional? 0,10 a 0,15. Para o UASB seguido de lodo ativado, 0,10 a 0,12. Há uma economia aqui no volume, né? E também, né, em área, porque há uma grande redução da carga orgânica logo no ASB e a gente vai ter o polimento do efluente nos lodos ativados. A energia, qual é a potência instalada da estação de tratamento de esgoto? Watt por habitante. Num sistema convencional, 2,5 a 4,5 watt por habitante. E no sistema UASB, seguida de lodo ativado, é um pouco menor a faixa de potência, 1,8 a 3,5 watt por habitante. E o consumo energético, né, por conseguinte, vai ser 18 a 26 kWh por habitante ao ano, no sistema convencional. No sistema de UASB, seguido por lodo ativado, de 14 a 20 kWh dividido por habitante ao ano. Então, há um consumo de energia menor também. Qual o volume de lodo a ser tratado num sistema convencional? 3,5 a 8 litros de lodo por habitante por dia no sistema convencional. Num sistema UASB por lodo ativado, 0,5 a 1 litro de lodo por habitante ao dia. A ser disposto, né, depois de adensamento, né, depois da digestão, de acordo com o que a gente viu na representação esquemática, de 0,10 a 0,25 litro de lodo por habitante por dia no sistema convencional e nos sistemas de UASB com lodo ativado, 0,05 a 0,15 litro de lodo por habitante por dia. Então, né, menor também a quantidade. Qual a massa de lodo a ser tratada no sistema convencional? 60 a 80 gramas de sólidos totais por habitante por dia. E no sistema UASB seguido de lodo ativado, 20 a 30 gramas de sólidos totais por habitante por dia. A ser disposto, 30 a 45 gramas de sólidos totais por habitante por dia. E o UASB mais lodo ativados, 20 a 30 gramas de sólidos totais por habitante ao dia. Então, quantidade menor de lodo. Os custos com a implantação em reais por habitante, né? 80 a 150 reais por habitante. Então, vamos lembrar que é de 2003, então tem que haver uma atualização nos valores para o ano corrente, né, pelo Banco Central do Brasil. Então, 80 a 150 reais por habitante de implantação e 10 a 18 reais por habitante ao ano de operação para sistemas convencionais, custo de operação e manutenção. Um sistema de UASB seguido de lodo ativado, a implantação é de 60 a 100 reais por habitante e operação e manutenção 7 a 12 reais por habitante ao ano. Então, a gente pode ver também uma economia tanto nos custos de implantação quanto de operação. Bom, nós falamos, né, com relação ao oxigênio puro, né,
Então, quando a gente coloca oxigênio puro, de acordo com o professor Jordão e professor Pessoa, 2005, é mais caro o oxigênio puro, mas compensação, a contrapartida é a economia de ar e volume. Então, e também vai ser possível operar com tempos de aeração reduzidos, né? Até de 1 hora. E isso, como é o oxigênio puro, vai dar, em consequência, altas concentrações de sólidos e de oxigênio dissolvido no tanque de aeração. A vantagem vai eliminar eventuais odores, espuma e aerossóis na área de tratamento biológico. Agora, por sistemas convencionais, ainda de acordo com o professor Jordão e professor Pessoa, 2005, os sistemas convencionais de aeração podem ser classificados de acordo com a forma pelo que o ar é introduzido nos tanques de aeração, sendo normalmente por meio de difusores, por meio de agitadores mecânicos e uma combinação de difusores com agitadores mecânicos. Vejamos fotos e representações em slides posteriores. Então, ar difuso aqui, né? Aqui, de acordo com o professor Jordão Pessoa, a distribuição uniforme de difusores cerâmicos porosos, Norton, sobre o fundo do tanque de aeração, né? Então, tá aqui os difusores cerâmicos porosos, né? E aqui tá esvaziada, né? Tá vazia o tanque de aeração e é possível da gente ver essa distribuição uniforme. Aqui é um sistema, né, de aeração também, que pode estar em conjunto com a aeração, né, por ar difuso, né? Então, a gente pode ver, né, essa representação aqui em escala menor. Nos sistemas de aeração mecânica, de acordo com o professor Jordão e professor Pessoa, 2005, quando a aeração mecânica superficial, o oxigênio vai ser introduzido no tanque de aeração graças à ação de agitadores mecânicos, que vão promover a exposição à atmosfera de pequenas partículas e filmes delgados do líquido. Aí ele é levantado em grande quantidade sob forte agitação, até uma altura do nível da água do tanque, e aí vai haver o quê? A transferência do oxigênio e a dispersão e incorporação do ar no meio líquido. Os aeradores, eles são fabricados com potência variando desde 1 até 150 kW. Sistemas de aeração mecânica. Os aeradores, então, eles são caracterizados por sua capacidade de transferência de oxigênio ou capacidade de oxigenação, que é aferida em quilograma de oxigênio por quilowatt-hora ou quilograma de oxigênio por HP. E por transferir ao meio líquido uma parcela da energia também para manter os sólidos em suspensão e impedir a sedimentação no tanque de aeração, que não é para ocorrer a sedimentação no tanque de aeração. Para isso, a gente tem o decantador secundário. Essa parcela, denominada densidade de potência, é geralmente da ordem de 15 watts para cada metro cúbico. E assim como a capacidade de oxigenação é função das características do aerador, né, e da geometria também do tanque de aeração. Produção de lodos, de acordo com o professor Nuvolari, 2003. Nós já vimos, né, por causa da energia, né, das reações, né, a gente viu lá no Fundamentos de Microbiologia, né, que há uma produção maior, né, fundamentando-se em microbiologia, do que a gente já viu em aulas passadas, há uma produção de lodo muito maior nos processos de lodos ativados, né, que é um processo aeróbio, porque é um sistema que dá mais energia para o crescimento da biomassa. Na Europa, a produção per capita está em volta de 82 gramas de sólidos secos por dia, de acordo com Matthews, em 1992, citado em professor Nuvolari, 2003. A Sabesp, a vazão de esgoto a ser tratada de 52,4 metros por segundo, né, seriam produzidos 891 toneladas de sólidos secos por dia, né? E a produção per capita, então, daria 35,64 gramas de sólidos secos por dia. Então, o volume esperado estaria, nesse caso, numa faixa de 2.050 a 3.000 metros cúbicos por dia. Para a gente entender um pouquinho
sobre os cálculos, né, em relação ao volume, peso e volume de lodo de esgoto sanitário. De acordo com o professor Nuvolari, a densidade relativa do lodo, né? Então, há uma grande quantidade de água no lodo, né? Então, é função do que? A relação de peso e volume. Do volume de água presente, que a gente sabe que é grande, e a densidade relativa dos sólidos totais presentes, né? Essa densidade relativa dos sólidos totais presentes no lodo é função do quê? Da proporção entre as substâncias minerais, que são os sólidos fixos, e as substâncias voláteis, os sólidos voláteis. Então, de acordo com Metcalfe ed. 1991 e Quazin 99, como apresentado em Nuvolari 2003, professor Nuvolari, a concentração de sólidos totais no lodo, tonelada-força por metro cúbico, sobre a densidade relativa de sólidos totais, vezes o peso específico da água, esse primeiro termo, aqui da equação 1, é igual à soma da relação entre a concentração de sólidos fixos no lodo, em tonelada-força por metro cúbico, dividido pela densidade relativa de sólidos fixos, vezes o peso específico da água, mais a outra relação dada entre a concentração de sólidos voláteis dividido pela densidade de sólidos voláteis, a densidade relativa de sólidos voláteis, vezes o peso específico da água. Então, guardemos essa equação 1 aqui, que a gente pode usar em exemplos posteriores. Aqui. Então, sabendo-se que o peso específico da água é 1 tonelada-força por metro cúbico, e considerando-se, então está aqui, 1 tonelada por metro cúbico, né? E considerando-se uma proporção, né? Considerando-se para um determinado lodo uma concentração unitária de sólidos totais, também de 1 tonelada-força por metro cúbico, e uma proporção relativa de 35% de sólidos fixos, está aqui, 0,35. E aqui, se é 35 de sólidos fixos, então 1 menos 0,35 dá 0,65, ou 65% de sólidos voláteis, cuja densidade relativa é 1, né? E a gente teve também a concentração unitária de sólidos totais de 1 tonelada-força por metro cúbico. Então, explica esse 1 aqui, né? Bom, e a densidade relativa de sólidos fixos é 2,5. Como é relativa, tá sem a unidade mesmo, não estranhe, né? Então, temos todos os parâmetros da equação, menos a densidade de sólidos totais, a densidade relativa de sólidos totais, que é o que a gente está querendo achar. Algebricamente, nós chegamos que 1 sobre a densidade relativa de sólidos totais é 0,79. Então, mudando de operação, densidade de sólidos totais multiplicando e 0,79 dividindo, nós chegamos que a densidade de sólidos totais desse lodo aqui, densidade relativa é 1,266. Como é relativa, não tem mesmo, né, a unidade. Aí, olha que interessante aqui. Nós temos tabelado nessa tabela 3, de acordo com o professor Nuvolari 2003, os valores da densidade relativa de sólidos totais em função da relação sólidos voláteis, sólidos totais, né? Essa tabela fornece a densidade relativa dos sólidos presentes no lodo para as relações que variam de 0,60 a 0,86. Quais relações? Entre sólidos voláteis e sólidos totais no lodo de esgoto sanitário, que é o que é encontrado, né? Então, por exemplo, para 0,65, ele vai resultar, sólidos voláteis, sólidos totais, ele vai resultar em 1,266, né? E assim por diante. Densidade relativa do lodo.
Para calcular a densidade relativa do lodo, ainda conforme professor Metcalfe, professor Ed, 1991, e professor Quazin, 1999, como apresentados em professor Nuvolari, 2003, pode-se utilizar a expressão 2. 1 sobre a densidade relativa do lodo é o teor de sólidos totais no lodo, em bases decimais, dividido pela densidade relativa de sólidos totais, né? A gente já sabe isso, né? Mais H é a umidade do lodo, também em bases decimais, pela densidade relativa da água. Então, para esse mesmo lodo que nós fizemos o exemplo agora, que ele apresente um teor de sólidos totais de 5%, ou em outras palavras, 95% de umidade. Então, a gente vê que é bastante mesmo teor de umidade no lodo. Então, substituindo os valores, 1 sobre a densidade do lodo, teor de sólidos totais 5% em bases decimais, né? Acabamos de calcular, né? E vimos na tabela também a densidade de sólidos totais, que é 1,266. A umidade é 95%, então 0,95, e a densidade relativa da água é 1. Então, resolvendo essa equação, 1 sobre a densidade relativa do lodo vai ser 0,989. Então, passando a densidade do lodo para multiplicar e 0,989 para dividir, chegamos que a densidade do lodo é 1,011. Utilizando-se essa expressão 2 para facilitar o cálculo para conhecimento do lodo, né, foi elaborada a figura do slide a seguir, que vai permitir obter a densidade relativa do lodo em função do quê? Do teor de sólidos totais no lodo e da relação sólidos voláteis por sólidos totais. Vejamos a figura 7. Então, por exemplo, se eu tenho um teor de sólidos totais no lodo de 10% e uma relação sólidos voláteis, sólidos totais de 0,70, então a densidade relativa do lodo vai ser 1,015. Então, esse ábaco, né, ele facilita sobremaneira o cálculo. Qual é o volume do lodo? De acordo com o que foi apresentado por professor Nuvolari em 2003, né? Em que citou o professor Metcalfe, professor Ed, 1991, professor Quazin, 1999. O volume do lodo é o peso de sólidos totais sobre a densidade da água, a densidade relativa do lodo e o teor de sólidos totais. Então, essa é a equação 3, né? Então, para a relação sólidos voláteis, sólidos totais, né, 0,85, obtém-se que o volume do lodo é 101,01, teor de sólidos totais elevado a menos 1,0104, com coeficiente de correlação de 1. Para a relação sólidos voláteis, sólidos totais de 0,60, obteve-se a equação 5. Volume do lodo, 102,82, vezes teor de sólidos totais elevado a menos 1,0286, com coeficiente de correlação 0,9998. Com as equações, né, que a gente obteve, pode-se, para os valores usuais de teor de sólidos totais de lodo, variando de 0,5% a 40%, pode-se calcular os volumes de lodo apresentados na tabela a seguir. Então, valores de volume do lodo em função do teor de sólidos totais e a relação sólidos voláteis e sólidos totais, de acordo com o apresentado pelo professor Nuvolari. Então, por exemplo, nós vimos o caso de teor de sólidos totais de 35%, né? E a relação 0,60, sólidos voláteis, sólidos totais. Então, o volume vai ser 2,654 metros cúbicos por tonelada força. Esse valor nós vamos usar num exemplo, né? Que nós vamos fazer para a resolução de questões de lodo no sistema de lodo ativado. Nesse slide, do volume do lodo em função do teor de sólidos totais e da relação sólidos voláteis e sólidos totais. Reescrevemos a expressão 3 aqui. Por quê? Com base nela,
e com a expressão 4 e 5, que foi construída no slide anterior, conforme apresentado por professor Nuvolari em 2003, com base na equação 3, foi construída para sólidos voláteis e sólidos totais. Essa relação, quando é 0,85, foi reescrita essa expressão 3, e quando a relação sólidos voláteis e sólidos totais era 0,60, foi reescrita no slide anterior também essa expressão 3, que foram a expressões 4 e 5. O que nós podemos notar? Que esse gráfico aqui permite determinar o volume do lodo em função do teor de sólidos, né, no lodo, em porcentagem. E que para os dois extremos, 0,60 e 0,85, aqui ainda que é uma diferencinha, mas ainda muito pouca. Por exemplo, se eu pegar um teor de sólidos no lodo de 30%, vai dar uma diferença muito pequena no valor aqui para diferentes relações de sólidos voláteis e sólidos totais, né? Se eu pegar essa reta aqui do 30, né? Então, você vai ver que mesmo que seja, aqui em escala logarítmica, mas vai dar uma pequena diferença no volume do lodo. Então, na determinação do volume, tem muito pouca influência essa relação sólidos voláteis e sólidos totais. É quase que uma curva em cima da outra, né, no teor de sólidos totais no lodo. E essas curvas, que está quase que uma sobreposta à outra, vai abranger toda a faixa de sólidos voláteis e sólidos totais de 0,60 a 0,85. Para o exemplo de aplicação, conforme apresentado por professor Jordão e professor Pessoa, 2005. A Estação de Tratamento de Esgoto de Goiânia teve sua primeira etapa projetada para 4 módulos de aeração pelo processo convencional de lodos ativados sem nitrificação, com as seguintes características principais. Vazão afluente ao tanque de aeração por módulo, 570 litros por segundo, que é igual a 49.250 metros cúbicos por dia. DBO afluente ao tanque de aeração, 155 mg por litro. Relação sólidos suspensos voláteis, sólidos suspensos totais afluente ao tanque de aeração, 0,75. DBO efluente, que é desejado que seja menor que 25 mg por litro. Assim como é desejado que os sólidos suspensos totais no efluente sejam menores que o valor de 30 mg por litro. Relação gramas de DBO por grama de sólidos suspensos totais, 0,60. Sólidos suspensos totais no tanque de aeração, 3.000 mg por litro. Sólidos no lodo recirculado, 8.000 mg por litro. Coeficiente de produção, Y, 0,55. Coeficiente de autooxidação, 0,075 dia menos 1. Idade do lodo, ΔC, 7 dias. Então, para calcular o coeficiente de produção, há que se ajustar para compensar aquela perda, conforme nós vimos em Fundamentos de Microbiologia, a perda, né, pela respiração endógena. Então, o Y observado vai ser igual ao quê? A Y, né, dividido, né, esta aqui é a fórmula que a gente tem, né, da literatura, por 1 mais KD, que a gente tem valor, ΔC. Então, Y, 0,55, dividido por 1, mais 0,075 vezes 7, igual a 0,36. O exemplo 2, calcular a DBO solúvel efluente e a eficiência da remoção da DBO. A DBO efluente do tanque de aeração vai ser 25 miligramas de DBO por litro, que é um somatório de DBO particulada mais DBO solúvel. A DBO particulada é 30 miligramas de sólidos suspensos totais por litro, vezes 0,60, que era aquela relação de gramas de DBO por grama de sólidos suspensos totais, vai resultar em 18 miligramas de DBO por litro. Então, o que vai ser a DBO solúvel? Vai ser 25, né, que é a DBO do efluente, né, menos a DBO particulada, que a gente acabou de calcular a DBO particulada, que resultou em 18 miligramas de DBO por litro. Então, 25 menos 18 vai ser 7 miligramas de DBO por litro. Então, qual vai ser a eficiência de remoção de DBO?
155 miligramas de DBO por litro é o que estava entrando no tanque de aeração, menos 7, né, que foi retirado de DBO solúvel, né, 7 miligramas de DBO por litro, dividido por 155. Então, a eficiência de remoção de DBO foi 95,5%. E qual é a eficiência em relação a DBO global? Ou seja, né, aquele valor de 25, a DBO do efluente. Então, sem essa diferenciação entre a particulada e a solúvel, né? 155 menos 25 dividido por 155, 83,9% de eficiência. Exemplo 3, calcular a produção de lodo esperada. Bom, então, ΔX é igual ao Y observado, vezes S0, né? Que é a DBO de entrada, DBO5, né, de entrada ao tanque de aeração, menos a DBO de saída do tanque de aeração, né, vezes o Y observado que a gente calculou no slide anterior, vezes a vazão, que é um dado do exercício. Então, vamos lá. 0,36, acabamos de calcular no slide anterior, vezes 155 miligramas de DBO por litro, um dado do exercício. Acabamos de achar no slide anterior que é a DBO de saída, 7 miligramas de DBO por litro, vezes a vazão, que foi um dado do exercício, 49.250 metros cúbicos por dia. Resulta em 2.625 quilogramas de sólidos voláteis por dia. Então, ΔXT vai ser calculado a partir daquela relação de 0,75 gramas de sólidos voláteis por gramas de sólidos totais. Então, se eu tenho a quantidade de sólidos voláteis diariamente, 2.625 kg de sólidos voláteis por dia. Se dividirmos por essa relação 0,75, iremos obter a quantidade de sólidos totais por dia, 3.500 kg de sólidos totais por dia. E esse vai ser o valor que vai ser usado, porque foi admitido que a massa do lodo a ser descartado seja igual à massa de lodo a ser gerado no exemplo 4, conforme o professor Jordão e o professor Pessoa, para cálculo do volume a ser descartado por dia. Tendo sido dado o teor de sólidos no lodo em excesso de 0,8%, e ele já está aqui aplicado, né? O teor de sólidos já está aqui aplicado, né? Com densidade praticamente igual a 1, né? Então, podemos colocar densidade relativa e a massa 3.500. Então, vai ser 437,5 metros cúbicos por dia. E essas são as referências bibliográficas usadas para a aula de hoje. Agradecemos a atenção dispensada.